E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai explorar um livro que mexe muito comigo, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Opa, esse livro é fantástico. E a história dele é bem curiosa, sabia? Escrito lá em 1938, mas só publicado em 2011. Eu fiquei sabendo disso. E o que mais me chamou a atenção foi a proposta do Hill, né? Ele não foca só no sucesso, mas em como a gente pode usar os fracassos como trampolim. Exatamente. É, aprender com os erros, com as dificuldades, bem a cara do nosso público, que está sempre em busca de desenvolvimento, né? Sem dúvida. E o Hill, gente, ele foi ousado. Imagina, ele diz que entrevistou o diabo para entender a fundo os segredos do sucesso e principalmente o que leva a gente ao fracasso. É, a figura do diabo aqui é uma metáfora, né? Ele representa tudo aquilo que nos impede de crescer, os medos, as inseguranças, a falta de propósito. Então seria como se ele tivesse dado voz ao nosso sabotador interno para a gente entender como ele age. Isso. E o mais impressionante é que, segundo essa metáfora do diabo, ele controla nada menos que 98% das pessoas. 98%. Caramba, que número alto. Mas como ele consegue ter tanto poder assim? O Hill descreve algumas ferramentas que o diabo usa para nos controlar. Uma delas é o medo, principalmente o medo da pobreza e da morte. Faz sentido. Muita gente se acomoda, deixa de correr atrás dos sonhos por medo de perder o que tem, né? É, o medo paralisa a gente. E tem outro fator: o hábito de viver sem um rumo definido. A famosa alienação. É como se a gente estivesse num barco à deriva sem saber para onde ir. Exato. E aí fica fácil para o diabo nos levar para onde ele quer. A gente nem percebe que está sendo manipulado. Parece até Matrix. E tem mais alguma coisa. Sim, tem o ritmo hipnótico. É como um É. ciclo vicioso de pensamentos negativos que não saem da nossa mente, sabe? Ah, sim, conheço bem. É aquele eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, eu vou fracassar. Exatamente. E esses pensamentos acabam nos prendendo num looping de negatividade, como se a gente estivesse hipnotizado. É bem isso. Hum. Mas e aí, o que a gente faz para escapar dessa armadilha? O Rio dá alguma solução? Claro, aí que entra a importância de ter um propósito definido. O Rio coloca isso como um escudo contra a influência do diabo. Isso, quando a gente tem um objetivo claro, um sonho que nos move, fica mais difícil ser manipulado. É isso. Isso mesmo. E o livro está cheio de exemplos de pessoas que alcançaram sucesso por terem essa visão clara, esse propósito definido. Pessoas que não se deixaram abater pelas dificuldades porque tinham algo maior que as impulsionava. E você se lembra de algum exemplo específico, alguma história marcante que mostre o poder do propósito definido? Lembro, sim. O próprio Hill conta que passou por momentos difíceis no início da carreira. Ele se sentia perdido, sem saber para onde ir. Mas quando ele definiu seu propósito, tudo mudou. Qual era o propósito dele? Ajudar as pessoas a alcançar o sucesso. E a partir daí, ele encontrou a força e a motivação que precisava para superar os obstáculos. Que legal! Ou seja, ter um propósito definido não é só papo de autoajuda, é algo que faz diferença na prática. Com certeza. E além disso, o Hill nos ensina a encarar os problemas de outra forma. Ele mostra que cada desafio, cada obstáculo pode ser uma oportunidade de aprendizado. É como tirar leite de pedra, né? Mas como a gente faz para transformar algo ruim em algo positivo? E a chave, segundo o Hill, é saber diferenciar a derrota temporária do fracasso permanente. A gente precisa entender que os tropeços fazem parte da jornada e que o importante é aprender com eles e seguir em frente. Faz sentido. Então o erro não é o fim da linha, é só uma curva no caminho. Exato. E quando a gente enfrenta um desafio, é forçado a sair da zona de conforto, a pensar fora da caixa. E isso nos torna mais fortes e resilientes. É como se a gente fizesse um upgrade. Cada desafio superado nos leva para um novo nível. É isso aí. E o Hill cita várias pesquisas que mostram que muitas pessoas bem-sucedidas enfrentaram grandes desafios antes de alcançar o sucesso. Interessante. É a prova de que a diversidade pode ser benéfica se soubermos lidar com ela. Sem dúvida. Mas Combinado. Mas antes, queria lembrar a galera que o link para o livro Mais Esperto que o Diabo está aqui na descrição. Vale a pena conferir. E não deixem de comentar o que acharam da nossa conversa até agora. O que mais te impactou? isso. Compartilhem suas experiências com a gente e fiquem ligados para a segunda parte do nosso mergulho, onde vamos explorar a influência do ambiente e a importância do tempo na nossa jornada. Até lá. E aí, pessoal? De volta pro nosso mergulho mais esperto que o diabo. A gente tá falando sobre como o fracasso pode ser um trampolim, lembra? Sim, sim. E a gente viu que o medo é uma das armas mais poderosas do diabo, né? E que ter um propósito definido é essencial para se proteger. Mas o que mais o Rio ensina para a gente ser, como ele diz, mais esperto que o diabo? Ele se aprofunda bastante na questão do ambiente. E olha, ele defende que o ambiente, tanto físico quanto o mental e o social, influencia muito os nossos pensamentos, as nossas ações. É como se a gente absorvesse as energias do lugar, das pessoas. Nossa, verdade.
Se você está cercado de gente negativa, reclamando o tempo todo, fica difícil manter o foco e a positividade, né? Soro. E o Hill vai além, viu? Ele diz que a gente pode escolher nosso ambiente mental. Tipo, mesmo que a gente não controle tudo ao nosso redor, a gente pode focar em coisas positivas, ter pensamentos construtivos e se conectar com quem nos inspira. É como se a gente criasse um filtro, né? Bloqueando as energias negativas e se conectando com vibrações mais elevadas. Mas e quando a gente se sente preso num ambiente tóxico? Tipo um trabalho que a gente detesta. Nesses casos, o Hill sugere usar a criatividade para transformar a situação. A gente pode focar nos aspectos positivos do trabalho, tentar aprender algo novo ou usar o tempo livre para investir em projetos pessoais. É plantar uma sementinha de positividade no meio do deserto. Mas e o tempo? Como ele entra nessa história toda? O tempo é outro fator crucial para alcançar o sucesso, né? O Hill coloca o tempo como um aliado poderoso, mas que precisa ser usado com sabedoria. Paciência, persistência e disciplina são essenciais. Verdade. E a gente vive num mundo tão imediatista, né? Queremos tudo para ontem e acabamos nos frustrando quando as coisas não acontecem rápido. A gente precisa ter cuidado com a pressa, com a impaciência. O Hill usa a metáfora do fazendeiro que planta, sabe? Ele precisa esperar o tempo certo para colher. Se ficar desenterrando a semente toda hora para ver se já germinou, ela nunca vai crescer. Que analogia perfeita. Tudo tem seu tempo. A gente precisa curtir o processo, aprender com cada passo. Exato. E por falar em processo, o Hill também destaca a importância da harmonia. Ele explica que a natureza busca o equilíbrio, né? E nós, como parte da natureza, precisamos buscar essa harmonia em todas as áreas da vida. Mas como a gente coloca essa ideia de harmonia em prática? É buscar o equilíbrio entre o trabalho e o descanso, entre a vida pessoal e profissional, entre o corpo e a mente. É como se a gente estivesse afinando um instrumento musical, buscando melodia perfeita. E quando a gente está em desarmonia, o que acontece? Aí as coisas começam a dar errado, a gente fica estressado, ansioso, doente. É um sinal de alerta do nosso corpo, avisando que algo precisa mudar. Nossa, isso me lembra de quando eu trabalhava demais e não tinha tempo para nada. Só quando eu comecei a me cuidar e buscar equilíbrio que as coisas melhoraram. É isso aí. E o último princípio que o Hill fala nessa parte do livro é cautela. É a importância de analisar situações com cuidado, pensar nas consequências antes de tomar decisões. Cautela. Às vezes a gente fica paralisado pelo medo de errar, né? E a cautela acaba virando insegurança. Como diferenciar? A cautela é baseada na razão, né? Na análise. Já a insegurança é baseada no medo, na dúvida. A cautela te impulsiona para frente com segurança. A insegurança te trava. Nossa, que diferença crucial. Acho que a gente precisa se aprofundar nesse tema da cautela da próxima parte do nosso mergulho. Tem muita coisa para explorar. Concordo. Mas antes de encerrar essa segunda parte, o que mais te impactou nessa conversa? Acho que o que me tocou mais foi a ideia de que podemos escolher nosso ambiente mental. Me deu um senso de poder sobre meus pensamentos, sabe? Legal. Para mim, o que mais me marcou foi a analogia do fazendeiro. É uma baita lição sobre paciência, persistência. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deixem seus comentários. Isso, compartilhem suas experiências e fiquem ligados para a terceira e última parte do nosso papo. Vamos explorar mais ensinamentos do Hill. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho em Mais Esperto que o Diabo. Exploramos várias estratégias para sermos mais espertos, como o Will propõe, mas ele não para por aí, né? É verdade, a gente viu como o ambiente, o tempo, a harmonia, tudo isso influencia a nossa jornada. Mas ainda tem bastante coisa para desvendar. E nessa parte final, o Hill confronta o diabo com perguntas bem importantes sobre a vida, o sucesso, a busca pela felicidade. Nossa, que audácia. É interessante que o diabo, nessa parte, ele tenta se esquivar, sabe? Minimiza a influência dele, questiona até a coragem do Hill em publicar a entrevista. Caramba. Mas com persistência do Hill, ele acaba arrancando algumas confissões, né? Sim, e são confissões bem reveladoras. Uma das perguntas que mais me impactou foi sobre o papel da religião. O diabo, com aquela ironia dele, diz que as igrejas muitas vezes acabam servindo aos propósitos deles. Sério. Mas como assim? Não entendi direito. Ele argumenta que muitas religiões pregam medo, a culpa, a insegurança. Isso, claro, torna as pessoas mais vulneráveis à manipulação. Ah, entendi. É como se o medo abrisse caminho para ele, né? E sobre a educação, o que ele diz? Ele critica bastante o sistema tradicional de ensino, dizendo que as escolas preparam as pessoas para serem seguidoras, não líderes. O foco na memorização, na obediência às regras, acaba inibindo a criatividade, o pensamento crítico. Faz sentido. Se a gente não aprende a questionar, a pensar por conta própria, fica mais fácil de ser manipulado, né? O Hill concorda com isso. Sim, ele também defende uma educação que estimule a curiosidade, a iniciativa, o potencial de cada um. A educação deveria ser um trampolim para a liberdade, né? Não um limitador. Mas além do medo da educação, o que mais o diabo usa para controlar as pessoas?
Ele confessa: uma das armas mais eficazes é a dúvida. Ele semeia a dúvida na nossa mente, fazendo a gente questionar nossas capacidades, nossos sonhos, até quem a gente é. A dúvida paralisa a gente, né? Ficamos com medo de errar e acabamos não fazendo nada. Como a gente combate essa dúvida? O Hill lembra que um antídoto para a dúvida é a autoconfiança. A gente precisa acreditar na gente mesmo, nos nossos talentos, e essa autoconfiança se constrói com autoconhecimento, persistência e ação. Tem que sair da inércia, né? E ir atrás dos sonhos, mesmo com medo de errar. É errando que a gente aprende. Com certeza. E o Hill também fala da importância do conhecimento. O conhecimento é a chave para a liberdade, para a gente não ser manipulado. Reconhecimento é poder, né? Quanto mais a gente sabe, mais difícil ser enganado. E a fé? Qual o papel da fé nisso tudo? A fé, segundo o Hill, é aquela força que nos impulsiona, que nos faz acreditar na gente mesmo, nos nossos sonhos, mesmo quando tudo parece difícil. É como combustível para a alma, né? Nos dá energia para seguir em frente. O Will fala de algum tipo específico de fé. Ele não se limita à fé religiosa, sabe? Ele fala da fé na gente mesmo, na vida, no universo, naquilo que te move. É uma fé que te conecta com algo maior. Nossa, essa conversa me fez pensar em tanta coisa. Começamos falando de como ser mais esperto que o diabo, mas no fundo a gente viu que a batalha principal é dentro da gente, né? É verdade, é a luta contra nossos medos, nossas dúvidas, inseguranças, e o Hill nos dá um guia para vencer essa batalha. Ele mostra que a chave para felicidade, para o sucesso, está em usar o poder da nossa mente de forma positiva. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa jornada pelo livro Mais Esperto que o Diabo? Espero que tenham gostado do nosso mergulho nesses ensinamentos. Lembrando que a gente explorou só a pontinha do iceberg aqui. O livro é cheio de insights e histórias inspiradoras. Vale a pena ler, o link está aqui na descrição. E deixem seus comentários. O que mais te impactou? Quais estratégias vocês estão colocando em prática para serem mais espertos que o diabo? Compartilhem com a gente. E se curtiram o papo, se inscrevam no canal para não perder os próximos mergulhos. Até a próxima!